você que está online, seja bem-vindo. Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui adorando, celebrando Jesus. Os kids estão lá atrás, celebrando Jesus. Os pads também estão lá celebrando Jesus. Estamos juntos, queridos, no mesmo propósito: glorificar o nosso Deus, exaltar o Senhor nosso Deus. Mês passado, nós trabalhamos águas profundas, algumas disciplinas espirituais que nós tanto precisamos. E hoje nós vamos iniciar uma nova série falando sobre oração. Nesse mês agora de fevereiro, a nossa igreja é um mês de ênfase em oração. O mês onde nós vamos estar orando. O mês onde nós buscamos estar, não só nesse mês, mas em todas as igrejas, espalhada pelo Brasil, nós estamos motivados a orar, a clamar ao Senhor, e que se torne isso uma prática nas nossas vidas, que isso se torne algo comum para nós, que nós possamos desejar cada dia mais orar. Então, queridos, nós precisamos desenvolver a oração. Por isso que na terça-feira, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas até as 20 horas, nós estamos aqui na igreja orando. Venha orar. Mas é o ministério de intercessão, não é toda a igreja. Todos nós, todos vocês, visitantes que podem vir participar. Conversei com algumas pessoas, eu falei, mas pode, a porta da frente vai estar fechada, mas a lateral vai estar aberta, você vem, ora, tanto que você quiser, vai embora, se quiser ir embora, né? E ficamos aqui até as 8 e pouco, nós ficamos aqui, e nós estamos buscando ao Senhor. Então venha orar, venha praticar, venha colocar isso na sua vida, venha fazer com que isso realmente aconteça. E nós estamos também iniciando nessa semana, eu falei para vocês, mês passado, que vocês nunca jejuaram como vão jejuar esse ano. Porque se tem uma coisa que o inimigo detesta, queridos, é quando nós lemos a Bíblia, oramos e jejuamos e mantemos comunhão uns com os outros assim. O diabo detesta isso. Por quê? Porque enfraquece ele, mas fortalece o poder de Deus em nós. Então, a partir de terça-feira, grava aí, terça-feira, do dia 6 ao dia 10, nós teremos 5 dias de jejum e oração. Nós estamos buscando, sim, queridos, maturidade espiritual, crescimento espiritual, e só vamos tê-lo se nós nos aproximarmos de Deus, se nós chegarmos perto dEle. Por isso nós precisamos jejuar, por isso nós precisamos dedicar tempo na presença de Deus. Por isso nós conclamamos toda a igreja para jejuar conosco. Vamos juntos, queridos, engrossar essas fileiras de oração e jejum, porque os dias do fim estão próximos. E a igreja que vai subir é a igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que vai subir. Que você esteja no meio dela. Vou falar de novo, hein? Vou falar de novo. A igreja que vai subir é a igreja lavada no sangue do Cordeiro. E que você esteja no meio dela. Aleluia! Bom, agora sim. Né? Que nós, queridos, possamos engrossar essas fileiras de oração e jejum. E nós vamos encerrar o jejum no sábado. No sábado, dia 10. E nós vamos ter uma vigília. Que hora começa a vigília? 7 horas da noite. Nós vamos começar, nós vamos ter louvor. Mas não é culto dos jovens. Os jovens vão estar aqui. E nós também, toda a igreja vai estar aqui. Então venha, faça um compromisso. Marca na tua agenda. Marca na geladeira. Marca tudo quanto está ligado, para você não esquecer de estar aqui sábado, a partir das 19 horas. Nós vamos juntos adorar o Senhor e vamos orar. Tem período de louvor, período de oração, nós vamos iniciar às 7 horas. O final Deus sabe. Então conto com você, Deus conta com você, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos estar jejuando pelo quê, irmãos? Maturidade espiritual, mas ore também pela família missionária. Ore também pela liderança, pelos pastores, querido.
Ore, queridos, clame ao Senhor. Nunca tivemos tanta desistências de ministérios pastoral por tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. No Brasil hoje, queridos, 1.500 pastores desistem do ministério pastoral por mês. Isso de várias denominações, não é só de uma denominação, de várias. Mas mesmo assim, queridos. Obrigado, filho. Esse é filho, tá? Né? Esse é filho mesmo. Então, queridos, nunca teve tanta dificuldade. Então, ore pelos pastores. No jejum, clame pelos pastores, pelas lideranças, pelos líderes da igreja. E vamos juntos, queridos, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem a ver com Ele, não é com a gente, não. É Ele, somente Ele. Amém? Então, queridos, dito isto, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Oração é um tempo com Deus, queridos, é um tempo especial com Deus. A pergunta é, qual que é a importância e o espaço que a oração tem na sua vida? Qual que é a importância e o espaço que a oração tem na sua vida? Você fala que é muito importante a oração, eu falo que é muito importante, mas qual que é a importância que eu dou, que você dá? E quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você dedica da sua vida em oração? Ah, pastor, isso que eu vou falar aqui eu já escutei. Pastor, eu orava 2 horas. Aquela oração talvez já foi até respondida. É a oração de hoje, queridos. Do passado já foi. É a de hoje. Pastor, hoje eu não consigo orar 10 minutos. Não tem problema. Comece a orar com 5, com 3, com 2. Comece com o tempo que você consegue. Porque quando a gente começa a orar, oração não é fácil. É uma batalha espiritual. E o mundo espiritual, queridos, ele é tão real quanto o mundo físico. Está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? O mundo espiritual é igual a ele, está aí, é real, está aí, ó, do seu lado. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E é Ele que nos guia. Por isso nós precisamos orar. Então, queridos, a oração é uma das principais disciplinas espirituais. Junto lá, como eu falei, com a palavra, a leitura da Bíblia, a meditação da palavra, a oração, o jejum e a comunhão. A oração nos leva a ter comunhão com Deus. A oração nos leva a nos transformar. A oração não muda a mão de Deus. Deus continua sendo Deus, Deus continua, está no mesmo lugar. A oração muda a mim. Muda a minha vida. A oração, porque Deus é certo, Deus é perfeito, Deus não tem defeito, Ele não precisa mudar. Ele não precisa mover a mão dele já foi movida. Ah, mas Deus não me abençoa. Abençoa. Mas a oração muda a mim. E quanto mais eu invisto em oração, mais mudança há na minha vida. Segundo Richard Foster, ele diz assim, orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como característica perceptível de nossas vidas. O que ele está falando aqui? Se você não estiver disposto a mudar, você vai parar de orar e isso vai ser percebido. As pessoas vão perceber na sua vida que você parou de orar. Tá? E ele continua dizendo, quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossas necessidades e tanto mais desejamos assemelharmos-nos a Cristo. Quanto mais você investe em oração, mais você chega perto do coração de Deus, mais você vai perceber Deus. Quanto mais você investe em oração, mais você vai sentir necessidade de orar, de saber que precisa orar, que necessita orar. Quanto mais você orar,
mais você vai desejar ser parecido com Jesus Cristo. É isso que Richard Foster está dizendo. E se há uma palavra característica que nós podemos caracterizar a prática da oração, é cooperação. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós fomos chamados, estamos nesse mundo para cooperar com Deus, para cumprir o propósito dEle. Não é o meu propósito, é o propósito dEle na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Queridos, nós somos lavoura de Deus. O que lavoura faz? Produz. Você é lavoura de Deus, querido. Fala assim, eu sou lavoura de Deus. Então produza. Produza, queridos. Vamos produzir. Vamos levar pessoas a Jesus. Vamos levar as nossas famílias a Jesus. Ah, mas não adianta, santo de casa não faz milagre. Mas o maior índice de conversão é através da família. Nós aprendemos aqui na escola de influenciadores. Maior índice de conversão se dá através de amigos e através da família. Porque você pode ser um cristão medíocre, meia boca, mas se você for um cristão de verdade, vai acontecer duas coisas na sua família. Você vai incomodar, tá? Mas não é porque você vai ser um purgante que vai ficar incomodando as pessoas, tá? Não, você vai incomodar porque a presença de Jesus está em você. E você vai também atrair essas pessoas para você. No momento que aperta o calo, elas vão procurar você. Vai pedir conselho, vai pedir para você orar. Vai pedir para você, fazer alguma coisa, ajudá-las. Porque é isso que nós, como família, fazemos. É isso que nós devemos fazer. Richard Foster, ele continua dizendo, estamos trabalhando com Deus para determinar o resultado dos acontecimentos. Isto vem como um verdadeiro livramento a muitos de nós, mas também coloca diante de nós uma tremenda responsabilidade. Estamos cooperando com Deus para determinar o futuro. Certas coisas acontecerão na história se orarmos corretamente. A palavra de Deus diz que nós oramos, mas nós oramos mal. Porque quando a gente ora, quando a gente pede para o nosso próprio deleite, para esbanjar, para fazer aquilo que a gente quer, não para cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós oramos corretamente, devemos mudar o mundo pela oração, querido. Que motivação maior necessitamos para aprender este sublime exercício humano? Queridos, o que mais nós precisamos? Se a partir do momento que você coloca os teus joelhos no chão, Hernandes Dias Lopes, ele diz que uma das coisas mais difíceis do cristão é dobrar os joelhos. Porque quando nós dobramos os joelhos, queridos, cai muita coisa é destruída na nossa vida, muita coisa que nos aprisiona, que nos prende, muita coisa que nos escraviza, começa a cair por terra. E Jesus começa a trabalhar em nós, e nós começamos a nos tornar, a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Não é porque você é bom, porque eu sou bom. Não, é porque Ele é bom. Porque somente Ele é bom. Então, queridos, pergunta que eu continuo fazendo, e que eu quero fazer nesse momento: você é uma pessoa motivada ou desmotivada à oração? Qual a razão de você ser uma pessoa motivada a orar? Qual a razão de você ser uma pessoa desmotivada a orar? Ah, pastor, eu oro porque é muito bom, eu gosto de orar,
eu estou lá em oração e eu vejo a mão de Deus trabalhando na minha vida, mudando, sabe, eu estou orando e eu vejo os milagres que estão acontecendo, sabe, eu vejo a minha família sendo restaurada, eu vejo Deus curando. Então essas são algumas razões disso, tem muitas outras. Agora, o que te desmotiva? Se você é uma pessoa desmotivada a orar, pastor, é difícil, não é fácil orar, é pesado. Sabe, eu não sei orar. Sabe, eu não tenho tempo. Eu já ouvi essa. Eu não tenho tempo para orar. O que te torna uma pessoa desmotivada a orar? Então você precisa responder essa pergunta para você. Você é motivado ou desmotivado à oração? Não é oração aqui na hora do culto. É oração em casa. É oração na rua, a oração onde você estiver. Você não vai ficar igual um doido, mas você vai estar orando, conectado com Deus. Você vai ter um tempo lá separado na presença do Senhor. Você vai ter um tempo ouvindo o bater do coração do Senhor na sua vida. Rapaz do céu, olha, não é fácil orar não, mas Senhor, olha, eu estou vencendo as batalhas através da oração. Por que a gente não ora? Porque é mais fácil pedir oração. É mais fácil ligar para a irmã da oração, da intercessão, falar, irmã, ora por mim. Por que você não ora quando alguém fala que está doente, enfermo? Porque isso é o pastor que tem que orar, não. Se você tem Jesus no seu coração, se você tem, é você que vai lá e orar. Põe a mão e vai orar, e vai determinar, e Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai restaurar, porque não é você que faz, não é o pastor que faz, é Ele, queridos, é somente Ele, é o poder dEle, não tem nada a ver com a gente. Então, queridos, nós precisamos continuar e buscando isso. Agora, em sua opinião, queridos, qual é o poder do alcance da oração? Fala com você, qual que é o poder do alcance da oração? Daqui ali. Qual que é o poder do alcance da oração, queridos? Daqui está ali na rua. George Miller recebeu milhões de dólares em oferta. Nunca pediu um centavo para ninguém. Como que ele conseguiu? Orando. Mandou milhares de missionários para todos os lados. Preparou centenas de pastores. Teve vários orfanatos, sem nunca pedir $1 para ninguém. Tudo dobrando os joelhos. Qual que é o alcance, queridos? O poder do alcance da sua oração? Pastor, minha oração não está passando do teto. Se você é casado, você deve estar brigado com a esposa, ou com o esposo. Então você precisa consertar. Porque quando a gente está casado, a Bíblia fala que se tiver esse negócio aí, sabe, impede as nossas orações. Se não for casado, dá uma vasculhada, faz aquela oraçãozinha, Senhor, olha para mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, se tem alguma coisa que eu estou fazendo que está errado, e me coloca sobre o caminho certo. Porque tem alguma coisa, queridos. Porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a tua oração. Fala comigo assim, Deus ouve a minha oração. E é verdade, queridos, Ele ouve. Então, queridos, vamos estar fazendo isso, vamos buscar ao Senhor. Então, o poder do alcance da oração é que, em primeiro lugar, ela nos leva a estar na presença de Deus. Queridos, Deus, você não precisa marcar hora com Ele. Você não precisa pedir um horário na agenda dEle. Você não precisa pedir para o assessor dele, ou a assessora dele, o secretário de Deus, marca aí na sua agenda, que dia que eu posso, vou dar uma olhada aqui, essa semana estou ocupado. Não, queridos, qualquer momento, Ele está pronto a te ouvir, a qualquer instante, queridos.
Você pode estar no último suspiro da sua vida, Deus vai ouvir a tua oração. Você pode estar, muitas vezes, com tanta fraqueza, que parece que é só um suspiro. Deus vai ouvir a tua oração. E não é pelo muito gritar, nem pelo muito falar que você vai ser ouvido. Eu vou gritar e Deus vai me ouvir. Não, Deus não precisa disso. Você pode gritar? Pode, também não faz mal. Mas não é isso que vai fazer Deus ouvir. Então Deus ouve a nossa oração. E o escritor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia! É o sangue de Jesus que nos possibilita a entrada na presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos credencia a entrar no palácio do rei. É o sangue de Jesus, queridos, que dá o ingresso para você não ficar lá na porta esperando uma oportunidade. E a qualquer momento você pode chegar e pode entrar no Santo dos Santos. O poder, queridos, do alcance da oração é que a oração nos leva a resistir e a derrotar Satanás. Lembra que quem derrota Satanás e já derrotou é Jesus. Mas nós nos apropriamos dessa derrota de Satanás. Porque nós vamos orar. Satanás, queridos, ele é inimigo de Deus, mas ele é teu inimigo também. Satanás, ele quer acabar com a gente. Olha só o que Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Fortaleça-se, busque, pratique as disciplinas espirituais, porque é isso que está acontecendo agora. Vigia, queridos, seja sóbrio. O diabo, ele é inimigo teu, ele está te rodeando, procurando te devorar. É ele que está fazendo isso. Satanás ele procura destruir as pessoas, destruir os lares, destruir a nação, destruir a família, destruir os planos, os projetos, os sonhos. Satanás quer destruir. O que diz lá em João 10:10? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Satanás, ele quer destruir você, querido. Mas o Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus quer fortalecer você, para que você vença, para que você resista. E pensa que Satanás é sozinho, não. Ele tem o exército dele. Ele tem o reino dele. Ele coordena um exército de capeta, de demônio, de espíritos malignos, queridos. E ele age através do quê? Muitas vezes através da mentira. Olha só o que a palavra de Deus diz em João: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Não foi uma mentirinha branca, não existe mentirinha branca. Tem mentira, eu já ouvi essa, tem mentira que ajuda a gente, não existe mentira que ajuda. Toda a mentira procede do diabo. Toda palavra mentirosa procede dele. E nós temos que afastar da nossa vida toda mentira, queridos. Tem que afastar. O jeitinho, a palavra, a meia palavra para tentar alguma coisa, não existe isso. Isso é pecado. Isso é mentira. E Satanás, queridos, ele quer destruir.
Mas Jesus, glória a Deus, Jesus venceu a Satanás, Jesus destruiu. A palavra de Deus diz que Ele destruiu, sabe, o escrito de dívida que existia contra nós. Olha lá o que está escrito em Colossenses, queridos. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Jesus venceu, queridos, Satanás. Então não ande mais cabisbaixo, não ande, sabe, mas eu estou pecando, então conserta. O que vai precisar acontecer para que vocês consertem? Para que a gente, sabe, se acerte com o Senhor. Porque, queridos, se nós continuarmos, nós estamos enganando a nós mesmos, porque Deus ninguém engana. Então, queridos, vamos consertar, porque Jesus, Ele já pagou o preço na cruz. Ele foi levantado, sabe, da terra, foi pregado numa cruz, para nos libertar, para nos dar vitória, para que você não ficasse prostrado, para que você não fosse derrotado, mas para que você vivesse uma vida vitoriosa. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Jesus disse. É isso que Ele deseja. E, queridos, Jesus, queridos, Ele recebe do Senhor toda a autoridade. Aí Mateus 28 fala isso. Toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. E nós, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós recebemos do Senhor a autoridade para ir e fazer o que? Discípulos de Jesus. É isso que Ele deseja. Essa igreja que nós cantamos hoje aqui, queridos, essa igreja que Ele quer que nós sejamos. Esse mês de fevereiro nós estamos clamando, nós estamos buscando ao Senhor, e o mês de março vai ser o nosso mês de evangelismo, queridos. E essa igreja que Jesus quer que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja que proclama a salvação, uma igreja que anuncia, uma igreja que está envolvida no reino, uma igreja que não se intimida. Você é essa igreja. Deve ser essa igreja que nós devemos ser, querido. E glória a Deus, porque Jesus, Ele está sentado acima de toda autoridade e de todo poder. A Efésios fala isso. Jesus está acima de toda autoridade, de todo poder, de todo espírito maligno, de todo demônio. Querido, se você tem Jesus, você está revestido de poder, você não precisa ter medo de capeta, de demônio, de Satanás. Por quê? Porque Jesus é todo poderoso. É Ele que te dá vitória, é Ele que te guarda. E se Satanás me tocar? Por duas coisas. Ou é pecado, ou porque Deus te permitiu. Jó pecou? Não, mas Deus permitiu. Então não tem o que fazer. A gente tem que viver sem murmurar, sem reclamar, e declarar e viver a vitória que nós já recebemos em Cristo Jesus. É isso, queridos. É isso que Deus quer de nós. Então, queridos, através da oração, e assim, a oração, eu tenho observado, queridos, que as pessoas têm deixado de lado a oração em nome de Jesus. Termina a oração, amém. Mas o nome de Jesus, às vezes, nem aparece na oração. E a palavra de Deus fala que tudo nós temos que submeter a Ele. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. As nossas orações, queridos, precisam terminar em nome de Jesus. Toda a nossa oração é em nome de Jesus, porque o poder está nele, não está em nós. O poder da oração é o poder de Jesus, não nosso poder. E é Ele, queridos, é somente Ele, não nós. Satanás tenta nos enganar, queridos, às vezes. Satanás tenta nos persuadir. Chega diante de você dizendo, mas você, olha,
você vai fazer isso, fazer aquilo outro, porque você vai fazer. Não vou fazer nada, é Ele que vai fazer, é Deus que vai fazer. Não tem a ver com a gente, queridos, tem a ver com Jesus. Somente com Ele, somente com Ele. O poder do alcance, queridos, da oração, é que a oração, ela nos leva a ter fé, queridos, além das leis da natureza e das circunstâncias. Como isso, pastor? Quando a gente precisa de chuva, o que a gente faz? A gente ora, pede a Deus chuva. Às vezes chove, às vezes não chove, né? Foi a minha fé? Não sei, né? Você que deve saber se foi a sua fé ou não. Mas nós, quando oramos por chuva, nós estamos orando por quê? Para que a lei da natureza seja alterada. Não está chovendo, Deus, nós estamos precisando de chuva, Deus. E queridos, quando nós exercemos a nossa fé, e queridos, guarda isso no teu coração. Nós distribuímos aqui um plano de leitura anual da Bíblia, para você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não acha que isso é apenas um método simples, mas é algo para você praticar a leitura da Bíblia diariamente. Quem precisa ler a Bíblia? Todo mundo. Todos nós precisamos ler a Bíblia. Eu admirava o pai da Teresa, falecido já. Eu esqueci o nome dele agora. E, gente, ele tinha uma dificuldade de leitura. Mas eu ia lá, mais a Rose, fazer um discipulado com ele. E a gente lia o texto. Ele falava, eu passei por esse texto. Eu passei por aí. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus estava lá. Ele leu a Bíblia com toda a dificuldade que ele tinha de ler, mas ele leu. Ele falou um dia para mim, pastor, por que eu não encontrei Jesus na minha juventude, quando eu tinha força, quando eu conseguia ir para os lugares sozinho, sem depender de ninguém? Por que eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não tive o encontro com Jesus? Porque eu queria, pastor, eu queria ter força hoje para dedicar minha vida para Jesus. Eu queria ter força, eu queria ter ânimo, eu queria ter força nessas pernas que não conseguem andar direito. Para mim servir Jesus, pastor, porque Jesus é maravilhoso, é bom demais, Ele me salvou. Então, queridos, a fé, ela vem pela palavra de Deus. Eu estava ministrando ali para o pessoal que serve nos kids, nos pads, eu falei, a palavra de Deus, que não vem por osmose, sabe, não passa. Não adianta esfregar na cabeça que ela não vai entrar. A Bíblia, ela só vai entrar no seu coração se você colocar os olhos nela e lê-la. Pode ser no celular, pode ser no tablet, no computador, no papel, aonde você quiser, mas que você faça e tenha a prática da leitura. Pastor, mas eu não leio a Bíblia e tenho fé. Me perdoe, mas não tem. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem diz. Você pode ter fé de que vai sair daqui e vai até Dourados. Você acredita que vai. Você acredita, mas no meio do caminho pode acontecer algo e você não chegar lá. Então, queridos, a fé só tem um jeito. É nós colocarmos ali e praticar. E olha só o que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não tem jeito de agradar a Deus sem fé. E para ter fé, você precisa de ler a Bíblia e meditar na palavra, fazer com que essa palavra entre no teu coração, entre na tua mente, desça para o coração. Transforme a tua vida, fortaleça a sua fé, e quando você orar, as leis da natureza podem ser alteradas. Nós vemos vários exemplos de homens de Deus na Bíblia, vemos vários exemplos de pessoas que oraram por alguma coisa e aconteceu, queridos. A oração, queridos, nos leva
sabe, através da nossa fé em Cristo Jesus, além das circunstâncias. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar enxergando nada, mas se você tiver fé, porque tem Bíblia no teu coração, na tua mente, você alimentou a tua fé, e você coloca isso em prática, não tem circunstâncias, queridos, não tem dificuldades, não tem impossíveis, porque ela nos leva além dessas leis naturais e das circunstâncias. O poder da oração, queridos, ele é real. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Fala comigo assim: não tem nada que Deus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas, queridos. Tudo. Basta nós crermos. Basta você crer. E olha só esse texto que comprova, que mostra isso, Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Creia, queridos, vamos pôr a nossa fé em ação, vamos praticar, vamos acreditar. Qual que é o problema, qual que é a montanha que está na sua vida, que está sendo intransponível, que está sendo difícil para você? Porque, queridos, tem problemas que nós enfrentamos que não, sabe, é difícil, é luta, mas a gente passa. Mas tem alguns que parece que é um monte, que você não consegue sair dele. Coloca diante do altar do Senhor, põe a sua fé em ação, permita que Deus trabalhe na sua vida, e Deus pode todas as coisas, queridos. Deus pode todas as coisas. O poder do alcance da oração, queridos, é que Ele nos leva a poder, Ele nos dá o poder de abençoar. Fala assim comigo: poder de abençoar. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Ele nos dá poder para abençoar. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição, está aqui na nossa boca, na nossa língua. E quem bem a utilizar vai comer do seu fruto. Então, queridos, e tem um outro versículo que a gente não gosta muito, que a palavra de Deus diz que é para a gente orar e abençoar aqueles que perseguem, aqueles que detonam a gente. É para você orar por eles, abençoar a vida deles. É isso, queridos. Então nós não temos desculpa em não abençoar. Deus te dá poder para abençoar através da oração. Usa isso, queridos, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar o teu trabalho. Geralmente, segunda-feira é o dia do murmúrio, né? Chega no trabalho, entra na roda dos murmuradores, e fica lá, e entra junto, queridos, pelo amor de Deus. Se você é um cristão, você não pode ter essa atitude, porque se você tem um trabalho, você tem que dar glória a Deus. Você tem que agradecer a Deus. Agora, porque estão falando, você vai entrar junto? De jeito nenhum, queridos. Você é cristão, você é crente. Se você é crente em Cristo Jesus, temente a Deus, você não pode fazer parte desse grupinho. Quando começarem a falar mal, sai fora. Simples. Ah, mas eu fico com vergonha. Eles não têm vergonha de ficar falando? Você tem que vergonha de ficar compactuando com o errado? Não pode. Vamos, queridos, fazer parte dos que abençoam este lugar. Está difícil? Tá, mas eu vou abençoar. Queridos, a coisa mais triste e terrível é ver as pessoas reclamar porque onde ela trabalha, o patrão está enriquecendo. Você dê glória a Deus que ele está ficando milionário, vai
comprar fazenda, está trocando de carro, porque você está garantido o trabalho. Pior seria se ele estivesse vendendo os carros para pagar a conta. Daqui a pouco é você que sai de lá. Então vamos glorificar a Deus, vamos abençoar, queridos. Abençoa o teu lar, abençoa o teu esposo, a tua esposa, abençoa os teus filhos. Pastor, mas eu não vejo mudança. Abençoa, porque a oração vai mudar você. E talvez o que está precisando é mudar você, para que alguma coisa mude dentro do teu lar. Às vezes a gente ora para Deus mudar a outra pessoa, e Deus precisa mudar a gente. Deus precisa transformar a gente. Queridos, nós somos exortados a praticar as boas obras em benefício dos outros, para abençoar os outros. Olha o que a Bíblia diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que a glória do Senhor brilhe em você, onde você estiver, e você possa com isso abençoar outras pessoas. E nós precisamos preparar. 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você tem que estar preparado para boa obra, para fazer as coisas, para servir. Você tem que estar disposto a servir. Servir, queridos, Deus nos chamou para servir. Jesus disse que ele era Senhor e Mestre. Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E ele disse o quê? Eu servi. Então vocês façam o mesmo. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos nos dedicar a servir, a praticar. E devemos fazer isso através da oração, queridos. Devemos orar pelas autoridades. Você não precisa concordar e aceitar, mas ore por elas. Ore pelas famílias, ore pela igreja, ore pelos líderes, ore pelos necessitados, pelos pobres, pelos carentes. Ore, queridos, vamos orar. Nós damos um tempo de oração, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Ore por aqueles que estão sofrendo, porque nós achamos que nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que nunca vai ficar doente, até o dia que você fica. É igual andar de moto, né? Você está de moto, você nunca acha que você vai acidentar, né? Nunca acha que vai bater, nunca vai acontecer nada com a gente, até alguma coisa acontecer. Aí, pastor, o senhor está profetizando? Não, não estou profetizando, de jeito nenhum. Então, queridos, vamos fazer através da oração. Lucas 24:50 diz: tendo-os levado até, e eu já estou encerrando, queridos, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Abençoe a cidade, querido. Se você estiver andando pela cidade, vai abençoando. Você não precisa ficar levantando as mãos e abençoando, orando assim, né? Você não precisa sair na cidade assim, sabe, orando. Nada te impede, ainda nada te impede. Nós não podemos orar onde a gente quiser, mas você pode, onde você estiver, ore, queridos. Passa na frente dos bares, não fique falando palavras degradantes, não vale palavras que diminua, profetiza, sabe, fala a palavra de bênção, abençoa aquelas pessoas que estão ali, para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, para que elas sejam curadas. Ah, fulano fala muita besteira, muita bobeira, ore, abençoa a vida dela. Ah, fulano falou mal de mim, talvez ela falou só um pouquinho, talvez é muito mais, né? Às vezes a gente acha que a gente é tão bonzinho, mas não somos, gente, somos pecadores. Vamos reconhecer quem nós somos e que nós dependemos de Jesus. Nós precisamos andar com Ele. A oração, queridos, tem poder, um poder muito grande, um alcance muito grande. Então não delimite a tua oração. Alimente a sua fé e exerça-a através da oração. Exerça a sua fé através da oração. Exerça a sua fé, querido. Ah, mas eu orei tantos anos para acontecer isso e aconteceu foi aquilo.
a sua vontade era aquilo. E qual que era a vontade de Deus? E às vezes você vai orar por algumas coisas e não vai acontecer. Mas por causa disso você vai parar de orar? Não. Aí que você vai continuar orando. Aí que você vai continuar declarando, queridos. Porque nós somos cooperadores com Deus, queridos. Nós estamos cooperando com Deus na obra de Deus. Porque a obra que Deus quer realizar neste mundo. Quando você ora pelas famílias, quando você ora pelas tuas famílias, pela tua família, você está cooperando com Deus. Deus está trabalhando, queridos, para transformar vidas, para restaurar corações, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Deus está, levantando você para isso. Deus deseja que você vá até Ele. E para você refletir e praticar, queridos, diante de tudo que nós ouvimos sobre o poder do alcance da oração. A pergunta é: você está mais motivado ou continua desmotivado a orar? Você precisa saber, querido, se você vai sair daqui hoje e vai começar a orar ou vai continuar do mesmo jeito. Deus está pedindo uma resposta sua hoje. Deus está pedindo que você tome uma posição. Eu vou sair daqui e vou orar. Eu vou sair daqui e não vou orar. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas também não queira receber aquilo pelo qual você nunca orou. Ou pelo qual você orou uma vez e nunca mais orou. Ah, Deus nem me escuta. Deus está nos escutando, queridos. Nós temos que nos achegar a Ele. Para você continuar refletindo e praticando. Se você não tem hábito de orar, queridos, o que você poderia fazer para adquirir esse hábito de oração? Igual eu falei, né? Pastor, eu orava 1 hora. Hoje orar 3 minutos, parece que eu orei 2. Começa com os 3 minutos, não tem problema. Começa com 2 minutos. Mas começa a orar. Comece a orar, clamar ao Senhor. Buscar uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Não adianta nós olharmos para trás e falar assim: ah, eu ficava lá com o irmão fulano de tal, até tal hora em oração. Aleluia, glória a Deus, mas hoje é o dia. O que você está fazendo hoje? Eu perdi um grande intercessor meu, 2. Um morava lá em Aparecida de Goiânia e o outro morava aqui em Carapó. O de Carapó, um está aqui, lá atrás, né, Ju? O Ju está aqui, 3 horas da manhã, o irmão Joaquim e o Ju, todo dia ia lá, fazendo frio, geada, o que for, ajoelhava lá numa arinha que tinha no fundo da casa deles, estava lá intercedendo por mim. Ele me falava, toda vez que ele me encontrava: pastor, 3 horas da manhã, estou eu e o Ju lá, orando pelo Senhor. A oração dele está guardada. E Deus tem guardado e me abençoado muito ainda pelas orações que eles fizeram naquelas madrugadas. Nenhuma oração fica perdida, querido. Então, vamos adquirir o hábito. Qual é o horário? Separa um tempo para orar. Mas pratique a oração, querido. Pratique a oração. Nós não podemos viver nesse mundo sem oração. Não podemos. Deus deseja, queridos, para você refletir e praticar, Deus deseja que você tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Ele através da oração. Inicie hoje. Amanhã, o mês que... Não, inicie hoje, querido. Aqui, agora, quando você chegar em casa, inicie hoje, queridos. Vamos buscar a disciplina da oração. Vamos buscar nos dedicar à oração. Vamos buscar, queridos, nos comprometer a orar. Você está dirigindo, ore.
Está sentado, ore. Está deitado, ore. Está andando, ore. Está fazendo academia, ore. Está fazendo caminhada, andando de bicicleta, ore. A oração não é só aquele momento quietinho, você com Deus lá. Aquele momento é importante, mas aonde você estiver, você pode e deve estar em oração. Paulo escrevendo, ele diz assim: orai sem cessar. Que nós possamos, queridos, dedicar a nossa vida à oração. Nós possamos dedicar mais tempo à oração. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos dias difíceis, Senhor. Dias trabalhosos mesmo, Senhor. Dias, ó Deus, que parece que é mais complicada a oração. Mas, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a nos comprometer a orar, a dedicar uma vida de oração, a começar com um pouquinho, mas permitir que o Senhor nos ajude a aumentar. Então, querido, se você com os teus olhos fechados, aonde você está, se você deseja ter uma vida, uma prática de oração diária, se você deseja ter a disciplina da oração, aonde você está, coloque-se em pé, vamos orar comigo, porque eu quero, queridos, eu quero melhorar na oração, eu necessito melhorar, eu necessito orar mais. Senhor, em nome de Jesus, nós nos pusemos em pé, porque nós, ó Pai, carecemos do Senhor, e nós estamos declarando publicamente que nós precisamos dedicar mais tempo de oração. Nós estamos declarando publicamente, Senhor, que nós necessitamos da ajuda do Senhor para orar. Senhor, nos ajude, nos ensine a orar. Nos ajude, Senhor, a dedicar tempo à oração. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoe quando nós não oramos, quando deixamos de orar. Nos perdoe, Pai. Traga, Senhor, o nosso coração essa responsabilidade de orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós fomos justificados em Cristo e por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.